Sou Dr. Hélio Epifânio, não é? Eu trabalho já há algum tempo na área de otorrinolaringologia, quer dizer, nas doenças do ouvido, na nariz e na garganta, não é? Geralmente, no período do inverno, são mais comuns as infecções de vias aéreas, né, das vias respiratórias. As rinites, as faringites, as laringites, a broncopneumonia, a asma. Por quê? Porque há uma oscilação térmica muito brusca e isto facilita o aparecimento desses problemas. Vocês sabem que na alergia não tem germes, mas a pessoa reage às variações térmicas. É por isso que às vezes ela entra em crise de rinite ou asma brônquica só pela oscilação da temperatura. Geralmente, os problemas respiratórios acontecem mais nas residências onde tem muita poeira, quer dizer, partícula em suspensão. Essas partículas às vezes estão relacionadas com a tapete, esses bichos de pelúcia, né? Os hábitos, né, não muito higiênicos de manutenção, por exemplo, de problemas de fungo na parede. O fungo na parede é aquela mancha de bolor que vocês falam, né, que tem uma mancha de bolor, ou por vazamento de água da casa, às vezes nossa e às vezes da casa do vizinho, ou às vezes no banheiro, que fica no teto, aquelas manchas pretas. Aquilo é um fungo. Aquele fungo tem um esporo, e quando inalado aquele esporo, ele pode desencadear uma das doenças de vias respiratórias, como rinite, bronquite, asma, essas coisas todas, né, todos os itens das vias aéreas, não é? Sim. A gente tem que lembrar que o ser humano é um ser homotérmico, quer dizer, ele sempre mantém a mesma temperatura corporal. Toda oscilação brusca de temperatura faz com que o organismo reaja, portanto gasta energia e gasta também imunidade para fazer esse controle térmico, não é? Se oscila muito a temperatura, nós também vamos sofrer, quer dizer, uma perda de uma energia, né, que se despende para manter a temperatura do corpo sempre na mesma temperatura. Vocês sabem que eu posso estar no Polo Norte, minha temperatura é 36,5, 36,6, eu posso estar no maior verão, a temperatura da gente tem que se manter. Diferente de alguns animais e de alguns peixes e de outros seres vivos que têm a temperatura, oscilam de acordo com a temperatura ambiental. Então, nesses casos, a adaptação é automática, não precisa fazer o organismo reagir. É por isso que no inverno as doenças de vias respiratórias são mais intensas. E também porque no inverno acontecem coisas muito interessantes. Por exemplo, o número de partículas em suspensão, quanto mais chover, o número de partículas em suspensão é muito menor, portanto o ar é mais puro. Quanto mais seco o ar, né, e mais frio, é muito mais fácil você pegar a infecção. Porque ninguém, por exemplo, se ateve ainda que para a gente poder ter uma condição de saúde boa no inverno, é preciso que as nossas vias aéreas altas, o nariz, a boca, a garganta, as vias aéreas, elas estejam bem protegidas. Isto como é feito? Se nós inalamos um ar com poluentes, cabe ao nariz a aquecer, a umidificar, né, e a purificar esse ar que entra para o nosso pulmão. Você já pensou se essas vias altas não fizessem isso, depois de uma semana, como ficaria nosso pulmão que funciona como um aspirador de pó? Né? Ficaria de tal maneira impossível, né, da pessoa respirar. Não é? Então é muito importante que a gente mantenha o quê? Uma umidificação constante no ambiente, certo? Né? Quando a gente usa ar-condicionado, por exemplo, retira muita umidade, né, da parte onde está o ar-condicionado. Então, seria interessante, por exemplo, usar um umidificador, que então facilitaria, quer dizer, o ar-condicionado tira a umidade, mas o umidificador repõe em parte esta umidade, certo? Isso é muito importante. Primeiro, contato muito próximo da boca e nariz de uma pessoa com a outra. Por incrível que pareça, as mãos. A gente leva a mão no nariz, leva a mão na boca, põe. Então, essa mão também contamina com uma grande facilidade essas gripes que estão por aí, viu?
Então, esse manuseio da mão, né, é muito importante, né, tão importante quanto o contato pessoal. Não é? Evitar também aglomeração. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de avião, nós já tivemos caso aqui que as pessoas foram fazer uma viagem de avião, uma excursão daqui da cidade, e vários elementos dessa excursão voltou doente com a mesma doença. O próprio ar-condicionado foi contaminando, não é, as pessoas. Agora, nem sempre todas pegam. Por quê? Porque uma tem mais imunidade do que a outra. Então, aquelas que têm mais imunidade recebem o germe, mas elas se defendem e aquilo desaparece. E outras pegam o germe e não conseguem combater o germe e ele desenvolve, não é, a doença daquele tipo produzida pelo germe. Sim, é possível você usar, principalmente quando o ar está muito seco, você percebe que o nariz forma crostas. Aquelas crostas é a poeira que está entrando e que está fixando aí nos nossos cílios, nos nossos pelos nasais, na nossa mucosa, não é? Então fica grudado ali. Quem já não usou, por exemplo, uma pintura de casa e depois foi cuspir, a saliva era da mesma coisa, a secreção nasal era da mesma cor da tinta que estava pintando. Porque essa tinta era uns pozinhos que entravam pelo nariz e também eram captados pelo muco existente do nariz, que faz a defesa, então esse muco fica da cor da pintura. Então, isto, se não tivesse essa defesa, você já imagina como o pulmão fica. Por isso, uma das causas, por exemplo, do maior número de incidência em câncer de pulmão, para a pessoa que fuma. Ele está botando para dentro elementos estranhos ao nosso organismo. Né? Isso não vale só para o cigarro, vale também para quem trabalha num ambiente, por exemplo, que tenha sílica no ar, então dá do tipo de doença, né, que é a silicose, e aí por diante, porque não há possibilidade de você retirar essas partículas do ar adequadamente. Pode. Por quê? Primeiro, porque você oscila muito a temperatura, porque as pessoas às vezes não se usam agasalho adequadamente. Segundo, porque ela precisa de um outro reforço de imunidade para poder regular sua temperatura. Então, você está constantemente mudando sua temperatura e faz com que seu organismo reaja para que ponha a temperatura no mesmo nível, né, de normalidade. Uma boa alimentação, viu? Uma boa alimentação, viu? É a forma que a gente usa. Às vezes a gente costuma dizer que as pessoas, né, devem se preparar para o inverno, né? Mas na realidade a gente tem que estar preparado constantemente, né? Porque o inverno nada mais é do que uma estação do ano. Só que ela tem algumas peculiaridades, né? Mas nas outras épocas também tem outras peculiaridades que a gente tem que estar sempre preparado, não é verdade? Isso faz parte do viver, né, do ser vivo. No inverno é uma época boa para você comer o que mais ou menos você quiser, desde que você seja apto a receber aquele tipo de alimento. Porque você sabe que tem pessoas que têm uma intolerância a determinados produtos que são bons no inverno, mas que ela não pode tomar, né, ou não pode comer. Entendeu? Então, isto varia de pessoas para pessoas, mas de uma maneira geral, se você tiver uma alimentação básica, não precisa fazer mais nada. Sim, por quê? Toda pessoa portadora de qualquer tipo de alergia, e a asma é uma forma de alergia, na realidade, a diferença dela de uma outra pessoa é a capacidade que ela tem de reagir de uma forma muito violenta a determinados estímulos. Esses estímulos podem ser temperatura, pode ser humoral, né? Pode ser de um cheiro muito forte, entendeu? Então, essas pessoas, como oscila muito a temperatura, ela pode desencadear a crise por essa oscilação de temperatura. Né? Tem pessoas que têm asma bronca que, por exemplo, se ela tiver tensa, ela mesma pode desencadear uma crise de asma bronca, independente da temperatura ambiente. Então, qualquer tipo de estímulo, né, na pessoa alérgica, ela é muito mais sensível do que para as pessoas normais. E essa é a diferença de uma pessoa alérgica e de uma pessoa normal. Na realidade, as duas são normais. Se você pegar uma pessoa alérgica, você vai notar que ela é muito mais sensível como pessoa, como, por exemplo, a parte emocional dela, entende?
é muito importante porque ela desenvolve uma capacidade de sensibilidade muito maior que as outras. Por isso que são bons artistas, bons pintores, né? Bons dançarinos, entende? Tem que aproveitar essa capacidade dos pacientes portadores de alergia.